Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Na última semana começaram as obras, em parte, do contorno viário aqui da Grande Florianópolis. Obras que começaram em São José. Nós temos aqui nesse trecho de São José, Palhoça, Biguaçu, uma das regiões mais violentas do Brasil no trânsito. Isso aí são dados oficiais da Polícia Rodoviária Federal. E o que me chama a atenção, inspetor Graziano, é o número de atropelamentos. Qual é o perfil da vítima atropelada? Nós temos em torno de 20% das mortes nas rodovias federais de Santa Catarina, e isso praticamente se aplica em todo o Brasil. Em torno de 20% são pedestres atropelados. Em torno de 100 a 110 pessoas morrem no local, né? Atropelados. E o perfil que antes, algum tempo atrás, a gente vê que eram sempre pessoas idosas ou crianças. Mas hoje as famílias já cuidam mais de criança e tal. A BR-101 é extremamente perigosa. Mas o grande problema nosso que nós temos é na BR-101, que concentra praticamente mais da metade desses atropelamentos são na BR-101 duplicada. E um detalhe, pessoas na faixa aí de 20 a 40 anos de idade, normalmente são andarilhos, bêbados e craqueiros. Pessoas que usam drogas, estão completamente alucinadas e elas são atropeladas, e é até uma grande dificuldade para nós, até para reconhecimento, porque normalmente elas não têm nem documento. E aí muitas vezes no atropelamento o que ocorre? A pessoa é atropelada pelo primeiro veículo, passa mais dois em cima, e aí a gente vai lá para juntar aqueles pedaços da pessoa. E às vezes você fica lá com 5, 6 dias, 10 dias, aí alguém da família vai atrás e acaba reconhecendo. E normalmente ele fala, olha, essa pessoa saiu de casa e caiu na droga. Então, assim, a urbanização que houve, principalmente aqui na BR-101, e o cruzamento dessa rodovia, mesmo onde há passarela, as pessoas ainda insistem, às vezes tem que caminhar 100, 200 metros, mas eles insistem em atravessar pela faixa de rolamento, e aí são atropelados. O senhor acredita que a obra, o contorno viário, depois de pronto, o mais importante vai ser dar fluidez no trânsito, reduzir a velocidade? Eu acho que vão ser as duas coisas. Reduzir o volume de acidentes? Eu acho que vai reduzir, vai melhorar a fluidez e vai reduzir a gravidade dos acidentes. Né? A mobilidade também. Sim, a mobilidade, a fluidez, com certeza. Agora, eu queria também lembrar uma outra situação. O que pode acontecer, por exemplo, quando nós fechamos alguns acessos, liberamos aquela terceira faixa aqui indo para Palhoça e tal, melhorou o trânsito, e aí nós temos um problema. Muita gente que já estava vindo de carona e tudo mais, elas começaram, opa, agora eu tenho condição de andar com o meu carro. E aí eu volto àquela questão, nós precisamos ter ações conjuntas. Qual é o risco? Faz-se o contorno viário, não estou sendo totalmente a favor, tem que fazer mesmo. Mas é fazer o contorno viário e as pessoas falarem assim, oba, agora ficou mais tranquilo, agora eu posso voltar. Não dá para se pensar em comprar um carro. Eu lutei durante os últimos 5 anos em casa para não comprar o segundo carro. Eu tenho 2 filhas. Agora, é uma briga difícil, hein? Briga difícil. Por quê? Qual é o sonho de todos nós quando éramos jovens? Sim, e da cultura. Não, e outra questão, qual é o carro? Não, e outra questão, qual é a alternativa que você tem? Carro aí todo dia. Não, e outra questão, se você tem condição, qual é a alternativa? Claro, qual é a alternativa de qualidade que você vai ter ao carro? Renato, minha filha estuda ali na Pedra Branca, eu moro aqui no centro de Florianópolis. No primeiro ou segundo mês ela tinha um ônibus fretado, então iam juntos. Não sei por que, se foi falta ou o que foi, cortaram o fretado. Então hoje elas se reúnem lá em grupos ou vão... A questão é a seguinte, solução, transporte via automóvel. Né? Então não é possível, você vai na Universidade Federal à noite, o estacionamento está entupido de carro. Não tem estacionamento. Tem hora para começar, tem hora para terminar. Será que todo mundo que está na Universidade Federal tem condição de ir com o seu carro? Será que o transporte coletivo não ajudaria bastante? Aí você vai ver no horário de pico lá o ônibus, do jeito que sai, todo mundo espremido, aí, vou de carro. Vou de carro. Lembrando que o nosso transporte coletivo, vamos dizer, transporte público hoje, tem que buscar uma solução. Pelo menos acho que é uma grande virtude. Eu acho que a briga que está aí. Não leva 2, 3 vezes mais, mas está no conforto do seu carro. Claro. Vai sujeitar a insegurança. E outro fator que levantou a insegurança hoje. Né? Claro. Agora, eu acho que uma grande virtude, né, das manifestações do ano passado é que pelo menos o transporte coletivo entrou na pauta. O discurso hoje, pelo menos, é por priorizar o transporte coletivo. A gente acompanha isso. Por exemplo, os senhores lembram? O governo do estado, no início, anunciou 4ª ponte. Chegou a chamar coletiva e tal. Aí o Guga estava presente, lembra? Eu falei, cara, que 4ª ponte é essa aí?
O Guga criticou o projeto, o governo retirou. Lembram disso? Foi. O governo retirou. E depois veio a ideia, não, vamos priorizar o transporte coletivo. Agora está em andamento aí o Plamus, né? Que vai fazer um primeiro estudo completo de origem, destino, e vai propor um modelo de transporte daqui a um ano viável para a Grande Florianópolis, mas com embasamento científico, né? Com pesquisa, o que nós não tínhamos até então. Eu conversando com alguns representantes do governo do estado, questionei o túnel, né? Possível passagem subterrânea entre ilha e continente, e um deles me falou assim: isso já foi cogitado, inclusive existe pré-projeto e tal, mas foi abandonado pelo governo do estado porque teria que se cobrar uma tarifa. Pô, mas em todo lugar do mundo é assim, né? Onde você tem qualidade, você tem custo. Não cobrando pedágio aí, tudo. Então a gente precisa pensar nessas alternativas. Se você, por exemplo, for transitar no centro de Munique, você tem várias alternativas, do ônibus ao VLT ao metrô. Então as pessoas não usam carro, porque é confortável, é seguro. Porque não precisa usar não carro. Precisa. Não precisa. Então, como é que você vai... Eu estive com o pessoal do Plamus, e como é que vai mudar essa cultura? Primeiro, não faz isso assim virando uma chave, né? Claro. Você não desliga uma cultura e liga a outra. Isso vai ser a médio e longo prazo. Agora, é preciso que se planeje ações para mudar essa cultura. E como é que se muda? Se desestimula o uso do automóvel, não criando barreiras, mas não facilitando mais. E estimulando o uso do transporte coletivo, transporte de massa, oferecendo o quê? Diferencial. Qualidade. Se você, simples. Você precisa imaginar o seguinte: o cidadão sai de casa hoje com o seu carro, leva 1 hora para... Vou dar um exemplo de São José ou de Palhoça, leva 1 hora para chegar no centro de Florianópolis. Muito bem, sai de carro. E se ele for com transporte marítimo? Bom, primeiro você tem que pensar, como vai interligar isso? Bom, se ele chegar aqui, perto da casa dele tem um ônibus que passa no horário flexível, ele pega ali, chega no terminal marítimo, pega um barco, em 10 minutos está no centro. Pega o outro ônibus, em mais 10 minutos está no centro da cidade. Ele vai abandonar o veículo, porque é confortável, é seguro. Agora, se não houver essa interligação, o transporte marítimo vai ser implantado e vai ficar como uma alternativa turística. As pessoas não vão utilizar. É que tem que colocar também transporte coletivo no orçamento, né? No orçamento do município, do estado, do poder público. Tem orçamento para a saúde, tem orçamento para a educação, tem que ter um orçamento para o transporte coletivo, não tem saída. Acho que lembra da discussão do transporte coletivo na época da prefeita Angela Miss, falava em caixa preta. Eu acho que não abriram e a caixa sumiu, né? Porque, hoje falo se conhece preta, isso. Tá pior ainda. Não tá pior? Mas essa questão de custo eu acho interessante, porque assim, algumas coisas a gente fala assim, não, mas isso vai ter um custo muito alto. Quando teve aquele debate envolvendo o colunista, o Rafael Martini, né? Sobre moto, né? Isso, com moto, eu fiz alguns comentários e tal, deu aquela discussão toda. O Rafael foi nos hospitais e ele fez um levantamento muito bacana, que eu achei que foi assim, de janeiro a início de maio, em 4 meses e alguns dias, eu não me lembro se foi na Grande Florianópolis, acredito que tenha sido, houve 1.500 internações de motociclistas em 4 meses. Um absurdo. Então, assim, isso tem custo? Mas é lógico que tem um custo. Um custo material, um custo financeiro, um custo humano, um custo de sequelas, um custo de dor, de tristeza, de problema, e sem contar a falta de leitos para aqueles que precisam, que não são motociclistas, que eventualmente precisam. Exatamente, e não tem local. Então, quer dizer, isso é um custo, mas como você não tem que tirar dinheiro na hora e botar, as pessoas parecem que isso não tem. Tem sim. Tem. A moto, para nós, é uma coisa de país subdesenvolvido. As pessoas virem, aí o cara fala assim, porque a moto... Não, meu pessoal, nós multamos aquele que vem pelo corredor. Se os motociclistas fossem organizados, imagine os motociclistas na via expressa, um atrás do outro, mantendo uma distância de segurança. Onde é que ia parar essa fila? Então, é uma hipocrisia, né? Claro. A gente diz que a moto é perigosa, tal, mas ainda bem que tem a moto. Porque se todo mundo viesse, os motociclistas viessem de carro, ia ser o caos completo. Parar tudo. Né? Então, assim, são custos que nós aqui não levamos em conta. Quantos motociclistas? Meu irmão perdeu a perna de moto. Quantos que eu conheço que cai e perde a perna de moto? Quantos acidentes eu atendi, assim? Policial nosso de moto já ficou paralítico. Então, assim, várias situações que você vê que, assim, o trânsito não é só, não, é porque vai melhorar, porque, vocês querem um contorno para ir mais rápido. Não é isso. Não é isso. É uma questão de segurança, é uma questão de qualidade de vida. De dar fluidez também. Aqui, se vocês andarem aqui, devem ter andado aqui na beira-mar, só para dar um exemplo, 7 horas da noite,
os carros andando e aqueles motociclistas, é uma fila, é um desvio. Aí eu fico imaginando, pô, mas se não tivesse essa turma aí, como é que estava esse trânsito? Ia levar mais de 3 horas. Mas o Ingo levantou uma coisa aqui que eu acho que nós devemos, nós que representamos a sociedade, instituições, é brigar e começar a bater, no bom sentido, para os dirigentes. Tem que ter previsão orçamentária, tem que ter planejamento e compromisso e comprometimento de gestão com essas questões, principalmente, né, de transporte coletivo, que tem que investir, não adianta, tem que botar lá, tem que ter compromisso com a transporte público e com pensar. Florianópolis, nós até temos slogan aí, a Floripa tem, né? Florianópolis 2030. Olhar para frente, porque vamos fazer nós aqui olhar um pouquinho para trás, há 20 anos, 30. Tu ia aqui do centro, lá para o Itacorubi, de um jeito. Hoje eu estava vindo lá da Fiesc e passei ali da Udesc. Ali. Madre Benvenuta? Madre Benvenuta. Urbanizou tudo, aquilo ali é área comercial. Comercial mesmo. E aquilo ali era um bairro, e ali era um bairro residencial do pessoal da Epagre, hoje, da antiga Caresc, da Celesc, enfim. Então, nós temos que pensar, e felizmente houve esse movimento aí há um ano passado, né, das ruas, pensou segurança, mobilidade e essas questões. Eu acho que agora os dirigentes... Vão ser cobrados por isso. Alguns já estão fazendo o discurso, eu gostaria que isso virasse prática. Muito bem, muito bem. Nós vamos para mais um intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.